Meu nome é Josiane, eu sou professora na Faculdade de Educação da UFMG e atuo na área da educação especial. O propósito desse vídeo é refletirmos sobre o conceito de inclusão escolar, bem como os desafios da atualidade para que os estudantes com deficiência experienciem uma educação verdadeiramente inclusiva. Já vivenciamos vários períodos em que os estudantes com deficiência não frequentavam os espaços de escolarização comuns e viviam completamente excluídos. Com o evoluir dos anos, as escolas passaram a receber esses estudantes, porém, eles ainda não recebiam o atendimento adequado para a sua escolarização. Esse período em específico ficou marcado pela chamada integração escolar. Em linhas gerais, ela significava que a compreensão que se tinha era que os estudantes com deficiência chegariam nas escolas, seriam recebidos pelas escolas comuns, mas desde que eles pudessem acompanhar o ritmo dos demais estudantes. Ou seja, a escola não mudaria suas práticas para se atentar às particularidades desses estudantes. Mas hoje a gente sabe, tem uma compreensão de que o estudante com deficiência pode demandar de recursos de acessibilidade, alguns outros recursos materiais e profissionais, para que ele consiga realmente avançar no seu processo de escolarização e ter sucesso. A partir da década de 80, final da década de 80 e principalmente o início dos anos 90, nós vivenciamos alguns eventos internacionais, movimentos de luta das pessoas com deficiência que impulsionaram o que chamamos hoje de inclusão escolar. Talvez vocês já ouviram falar da Declaração de Salamanca, de 1994, que foi um documento muito importante nesse cenário e talvez seja o mais popularizado na área da educação especial. Bom, então a inclusão escolar ela é uma perspectiva que defende que todos os estudantes com deficiência, independente de sua deficiência, serão escolarizados nos espaços comuns, ou seja, lá na escola regular. E junto com a chegada desse estudante nas escolas regulares, todos os suportes necessários também chegarão. Ou seja, tudo o que o estudante precisa para avançar no seu processo de escolarização deve também constar lá na escola regular. Dessa forma, entende-se que a gente minimiza a necessidade de encaminhar esses estudantes para espaços separados. E nós podemos pensar a inclusão escolar a partir de 3 pilares: o acesso, a permanência e a aprendizagem. O acesso está muito relacionado à garantia de matrícula do estudante com deficiência na escola regular, que a gente presencia nos últimos anos, que vem sido garantida a partir da nossa legislação. E esse acesso ele é facilmente perceptível a partir dos dados públicos que são disponibilizados pelo Ministério da Educação referente à matrícula na educação básica. Se a gente analisar esses dados, a gente consegue perceber que nos últimos anos há um crescimento considerável do acesso aos espaços regulares dos estudantes com deficiência, enquanto a gente nota um decréscimo das matrículas em espaços segregados. Então, principalmente a partir do ano de 2007, 2008, a gente consegue observar facilmente uma ruptura na predominância da matrícula desses espaços. A gente vê um crescimento nos espaços comuns e uma queda considerável nos espaços segregados. Isso significa que mais estudantes com deficiência têm chegado nos espaços comuns de escolarização. Se a gente se atentar apenas a esses dados, a gente até poderia afirmar com certeza que a gente experiencia uma política de inclusão escolar de sucesso, somente a partir desses dados. Porém, se a gente volta aos demais pilares da inclusão escolar, que ainda também precisam ser efetivados, a gente precisa refletir sobre eles, que é a permanência e o aprendizado, já que o acesso tem sido, de maneiras gerais, garantido. Então, depois que esse estudante tem o direito garantido de estar na escola regular, de ocupar uma cadeira numa escola comum, devemos ficar atentos se estamos também garantindo que ele aprenda, que afinal é o princípio básico, fundamental da escola. E nesses aspectos é que vivenciamos consideráveis desafios. Um deles diz respeito à formação do professor,
que não tem se mostrado suficiente para apoiar a inclusão escolar do estudante com deficiência. A gente pode muito facilmente refletir sobre a nossa própria formação inicial. Quantas disciplinas, oportunidades de discussões, reflexões sobre inclusão escolar você já vivenciou durante a sua formação inicial? Provavelmente não foram muitas, em alguns casos ela nem existiu. As pesquisas mostram que os cursos de licenciatura não têm se mostrado suficiente para preparar os professores para atuar na inclusão escolar. E a consequência disso são professores que se sentem despreparados e não conseguem atuar de maneira efetiva quando se depara com um estudante com deficiência na sua sala de aula. E isso é algo que pode influenciar diretamente na permanência e o aprendizado desses estudantes, além de vários outros aspectos, como a estrutura inacessível da maior parte das escolas a nível nacional e, claro, a precariedade de investimento na área. Eu gosto muito de um texto de duas autoras portuguesas, a professora Clarice Nunes e a Isabel Madureira, que dizem que garantir o acesso à escola regular constitui uma dimensão mais fácil de alcançar no processo de inclusão, pois depende sobretudo de decisões de natureza política. E sobre esse aspecto, a política educacional brasileira avançou muito, pois contamos com consideráveis normativas, programas e ações voltados para a educação especial. E o reflexo disso a gente observa facilmente nesses dados de matrícula. Mas ainda, segundo essas mesmas autoras, assegurar a participação e o sucesso na aprendizagem envolve mudanças significativas nas formas de conceber a função da escola e o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. E sobre isso, ainda precisamos avançar muito no Brasil, se a gente deseja efetivar o direito pleno à inclusão escolar de todos os estudantes com deficiência, atingindo os 3 pilares e não ficando apenas no acesso. A gente precisa de políticas que invistam sistematicamente na escola regular pública, de modo a melhorar a qualidade desse espaço e torná-la mais acessível a todos os estudantes que estão chegando. E garantir que os recursos humanos e materiais e demais serviços da educação especial acompanhem os estudantes com deficiência nesses espaços comuns. Ou seja, a perspectiva atual da inclusão escolar prevê uma escola de qualidade para todos e uma rede de suportes para o estudante com deficiência centrados nesse espaço comum. Dessa forma, entende-se que a gente reduziria a necessidade de encaminhar esses estudantes para espaços separados, que foi a forma que tradicionalmente a educação especial se constituiu no nosso país. Um abraço e até uma próxima!